Agora eu quero conversar com a doutora Ana Sodré para poder esclarecer algumas dúvidas. Eu vou colocar a primeira dúvida na tela, põe na tela inteira para que a doutora possa esclarecer essas dúvidas, né? Não sei se está dando para a senhora ler daí, está dando? Por favor, doutora, pode ler e responder. Que equívocos podem estar sendo cometidos no meio dessa pandemia? A primeira coisa, pânico, pavor. O pavor, ele acaba causando um aumento de hormônio chamado adrenalina e um outro chamado cortisol. Esses hormônios, quando eles são utilizados, é mecanismo de defesa ou de luta ou fuga. Quando ele fica aumentado por causa do estresse e do pavor, ele acaba diminuindo a resposta imunológica. Então, as pessoas acabam diminuindo a sua imunidade, pode acabar tendo doenças por causa disso. Além de aumento da pressão arterial e de casos de doenças psicossomáticas, né? Todas elas. Urticária, queda de cabelo, perda do sono, da libido. Então, pavor nesse momento seria a pior coisa a acontecer. O mundo já passou por outras pandemias e cada sua época, ele conseguiu, através de medidas de higiene e de alimentação, superar todas essas pandemias. Eu acredito que nós vamos conseguir superar essa também. Então, pavor, pânico, desespero, não some nada. Pelo contrário, ajuda o mal. O mal é que gosta disso, de ver você apavorado, em desespero, porque aí você não pensa, aí você se entrega, aí você é vencido facilmente, se torna presa fácil para o mal. Coloca a próxima pergunta, por favor, para que a doutora leia e tire a dúvida. Por favor, doutora. Qual o risco para as grávidas que contraírem o vírus? Como toda epidemia, um estudo é feito a respeito do número de casos. Então, são baixo número de casos de grávidas infectadas. E temos visto que, na maioria dos casos, as grávidas têm passado bem por essa infecção. O que nós orientamos como pré-natalista é manter, como todos os casos, evitar aglomerações, manter o seu pré-natal em dia, alimentar-se bem, manter-se equilibrada para que passe bons pensamentos para o bebê, para que está equilibrado nas suas emoções e frequentar suas consultas de rotina. Evitar aglomerações e manter-se higienizada. Então, como eu disse, não há ainda números significativos. Acredito que depois de um ano, quando esse estudo for feito, a gente vai saber mais. Por ser uma nova epidemia, a gente não tem ainda dados concretos, né? Suficientes. Todo estudo epidemiológico, por exemplo, quando houve a epidemia de Zika, foi-se visto que grávidas acabavam tendo bebês com microcefalia. Então, foram vários casos anotados. Então, hoje a gente já sabe, num estudo retrospectivo, que grávidas com Zika vírus desenvolvem determinado risco para desenvolverem microcefalia. Ainda a gente não sabe, porque essas gestantes, estamos aguardando que deem a luz, né? Tá certo. Vamos à terceira pergunta, por favor. Doutora. Uma vez diagnosticado com o vírus, tendo que fazer isolamento dentro de casa, como lidar com as demais pessoas que convivem no mesmo espaço sem transmitir o vírus? Existe essa possibilidade? Sim. Existe a possibilidade de transmissão. Essa transmissão normalmente é feita por gotículas que saem das pessoas que têm o vírus. Então, uma vez diagnosticado, o que deve ser feito? Esse indivíduo deve ser mantido o máximo isolado do resto da família para a sua própria proteção. E que esse indivíduo que está sintomático use máscara e mantenha-se higienizado, né, para que não contamine os outros. Então, se for tossir, se ele tiver com a máscara, fica mais fácil. E lavar bem as mãos, manter-se nutrido, em baixo nível de sintomas. Se não houver febre alta persistente e nem falta de ar persistente, que a gente chama de insuficiência respiratória, essa pessoa, a maioria dos casos, gente, 80% das pessoas que entram em contato com o vírus desenvolve baixos sintomas ou quase sintoma nenhum. Dos outros casos, a maioria deles tem sintomas leves. E os que desenvolvem sintomas mais sérios, como febre persistente e dispneia, falta de ar, estes pacientes devem procurar atendimento médico. Desses que procuram, um número menor que necessita de internação e desse número ainda,
um número muito mais baixo que desenvolve internação em CTI, desses, um número menor desenvolve óbito. Então, entendo que, conforme eu falei no início, o pavor causa muito tipo de perda de equilíbrio. Então, a gente fala assim, de 100 pessoas, 15 morreram. Olha uma outra maneira de falar isso. De 100 pessoas, 85 sobreviveram. Então, a gente precisa entender que nessa pandemia, a maior parte das pessoas, elas sobrevivem ao caso, né? Eu fiz uma estatística, nós sabemos que não são 15%. De 100 pessoas que sofrem, sintomáticos, que sofrem a doença, 15 pacientes morrem. Vamos fazer essa estatística. Olha uma outra maneira de dizer. De 100 pessoas, 85 sobrevivem. Então, a maior parte dos pacientes sobrevivem. E nesses países onde a gente está vendo um maior número de óbitos, nós precisamos entender que tem 2 vieses que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, falar da Itália. Tem um grande número de idosos. A maior taxa de mortalidade é acima de 74 anos. E é um país onde eles têm um alto número de tabagismo. Coisa que nós, no Brasil, como o nosso ministro disse, nós estamos combatendo há mais de 20 anos. E outra coisa, temperatura. Então, que nós vemos a nível de população, o que a gente percebe muitas vezes? Cada população, o Brasil, na verdade, são Brasis. A gente tem população muito mais jovem do que a população europeia, não é isso? E nós temos essa campanha que nós temos feito em relação a combater o tabagismo. E a temperatura nossa, que é uma temperatura que não favorece a proliferação do vírus. É uma infecção séria, nós não podemos minimizar isso. Só que ela se comporta de maneira diferente, de acordo com todos esses dados. A idade da pessoa, se tem hábito de tabagismo, se tem doença que a gente chama de comorbidade, hipertensão, diabetes ou outras doenças respiratórias. E a idade e o ambiente que vive, a temperatura do país, grau nutricional, são várias coisas. O Brasil está um pouco acima deles, né? Nós temos uma taxa de infectividade mais baixa e não dá para saber exatamente o quanto, porque teria que se saber, dentro de uma população de pessoas que foram infectadas, e a gente só teria que saber se testasse todo mundo, e não tem como fazer isso, quantas pessoas testam positivo. Desses que testam positivo, quantos, na verdade, desenvolveram sintomas e quais? Desses que desenvolveram sintomas, quantos precisaram de atendimento médico? Sempre o número vai se afunilando. Quando a gente passar por essa epidemia, a gente vai ter os dados do Brasil, que eu creio que nós temos estatísticas que estão sendo bem menores do que nos outros países que nós temos esses vieses que falam a favor do Brasil. Além de termos o SUS, né? Que está aí em todo o país. E eu estava vendo o Mandetta falando, o Brasil, o SUS, acredite nisso, mas a imprensa não mostra, não fala, o que não é bom para eles, principalmente a imprensa principal. Para eles não é importante mostrar esses números. O Brasil está muito acima da Itália, da Espanha e até da França. Nós temos muito mais condições de tratar do que eles. E isso quem falou foi aquele que é o responsável por toda a saúde do Brasil. Por isso que é bom a pessoa estar bem informada. Por isso que a pessoa tem que ter cuidado em qual fonte ela está buscando as informações dela. Cuidado. Se você ficar pegando só da mídia, é um perigo. Você entra em parafuso, você fica em desespero. É um problema grave, mas nós vamos vencer. Vamos sair dessa como saímos de várias outras e vamos sair mais fortes. Quero agradecer a doutora Ana por ter aceitado o convite de tirar um tempo para vir aqui esclarecer, né, as dúvidas das pessoas, foi de grande valia. E agora eu quero convidar todos para realizarem uma oração junto comigo. Eu quero unir a minha fé com a sua fé.